Então, boa noite a todos. Eu sou Matheus Gasparini, sou fellow do segundo ano de retina aqui da Unicamp e também faço fellow em neurooftalmologia na USP, em São Paulo. Queria agradecer a presença hoje do Dr. Fred aqui com a gente, que vai com certeza agregar muito na discussão do raciocínio diagnóstico em perda visual transitória. Mas por que eu decidi escolher esse tema, perda visual transitória, numa reunião de retina, né, sendo um tema geralmente neurooftalmológico? É por uma questão geográfica, bem simples, né? No nosso país, existe o número de retinólogos é muito maior do que o número de neurooftalmologistas. Esse gráfico aqui, ele é só um gráfico ilustrativo, ele não tem estatística contida nele, tá? Só coloquei uma representação ilustrativa mesmo. Mas é claro, é óbvio que existe muito mais retinólogos do que neurooftalmologistas. Isso é ainda mais verdade, ainda mais evidente, quando a gente sai dos grandes centros. Existem estados inteiros do Brasil que nem neurooftalmologista tem. Ou às vezes tem dois neurooftalmos em um raio de 1.000 quilômetros. E aí, esses pacientes com perda visual transitória vão ser encaminhados para quem? Para o retinólogo da região. E cabe a ele, a esse retinólogo, a responsabilidade de investigar e conduzir esses casos. Tá? Então, como que essa aqui é uma sala de espera típica de um consultório de um retinólogo. A gente vai ter pacientes com degeneração macular relacionada à idade, alguns pacientes com retinopatia diabética, edema macular diabético, muitos pacientes com uma alta miopia, com necessidade de fazer mapeamento de retina preventivo, e também, claro, como todo consultório oftalmológico, muitos casos de refração. E o retinólogo ele vai chamar a próxima paciente, se levanta uma menina, só que ela chega para você dizendo que ela está com perda visual transitória. Vixe, aí já sai da zona de conforto. Já não é mais aquela consulta na qual o retinólogo está acostumado. Já sai um pouquinho dessa zona de conforto, ele já começa a ficar um pouco preocupado. Já liga o sinal de alerta. E agora? Como eu conduzo esse caso? Então, isso gera uma insegurança. Mas a gente tem que transformar essa insegurança em confiança. E a principal arma para a gente transformar em segurança e confiança é a boa e velha anamnese. E não é aquela anamnese de 1 minutinho, 2 minutos, tá? Vai ter que ser uma anamnese mais detalhada. Porque fazendo uma anamnese mais detalhada, com uma duração maior e com uma riqueza de detalhes maior, vocês podem achar que a gente está perdendo tempo fazendo isso, mas na verdade a gente está ganhando tempo no nosso raciocínio e evitando também, às vezes, fazer um outro exame desnecessário. Tá? Então, vamos começar conceituando perda visual transitória, né? O que é essa perda visual transitória? Ela é um evento agudo, ou seja, súbito ou rapidamente progressivo, pode ser parcial ou completa, isso é, alguns pacientes podem chegar para a gente com a história de não verem nem luz durante o episódio, ou seja, sem percepção luminosa, SPL, ou, em alguns outros casos, eles podem notar só um certo embaçamento visual transitório, ou mesmo uma perda do campo mais periférico, seja temporal, seja nasal. Essa perda pode ser monocular ou binocular, acometer só um olho ou ambos os olhos. E, por definição, a perda visual transitória tem uma duração menor do que 24 horas. Ou seja, aquele paciente que chega para a gente chega à nossa consulta dizendo que teve uma perda visual que durou 1 semana, 5 dias, 2 semanas, depois melhorou, esse paciente tem que ser investigado, mas ele não entra no rol de paciente com perda visual transitória, ok? Então, vamos pegar mais essa parte, esse terceiro tópico aqui da definição, monocular e binocular, que é muito importante para o nosso raciocínio, né? Para isso, eu trouxe aqui aquele gráfico que o oftalmologista já está bem habituado, que é o gráfico, a esquematização da via visual e, respectivamente, dos campos visuais quando existe alguma lesão. Então, a gente consegue ver a via visual do olho até o córtex occipital, o córtex visual primário no lobo occipital. Então, a gente consegue ver muito claramente que afecções que acometem a região pré-quiasmática, antes do cruzamento das fibras nasais no quiasma óptico, elas vão dar uma perda monocular, certo? Então, pegou a córnea, algum cometimento corneano, perda monocular. Vítreo, monocular. Retina, monocular. Nervo óptico também, certo? A partir do cruzamento das fibras do quiasma óptico, ou seja, do quiasma para trás, já vai haver fibras que vêm dos dois olhos. Então, a perda visual ela vai ser binocular, certo? Então, a gente consegue entender que uma perda monocular, ela sugere uma doença pré-quiasmática.
enquanto uma perda binocular sugere uma doença quiasmática ou retroquiasmática, mais intracraniana. Ah, mas não pode ser uma doença que acomete os dois olhos ao mesmo tempo, uma doença ocular bilateral? Até pode ser, mas isso é mais raro, tá? Isso acaba sendo exceção. E existem protótipos, né, para cada uma dessas perdas. Então, não necessariamente são as doenças mais comuns, mas são aquelas que a gente não pode deixar de pensar. Quando a gente pensa em perda visual transitória monocular, qual é o protótipo? É a isquemia retiniana aguda. E quando a gente pensa em perda binocular, o protótipo é a enxaqueca, certo? Essa informação aqui que eu vou falar nesse slide, ela é muito importante, tá, na prática do dia a dia. Na neurooftalmologia, a gente coloca sempre o campo visual do olho esquerdo à esquerda e o campo visual do olho direito à direita. Por quê? Porque a gente quer ver, o médico quer ver como se fosse simulando a visão de um paciente. Então, esse esquema de campo visual, o que o paciente está apresentando, né? À esquerda está o olho esquerdo, à direita o olho direito, então ele está tendo uma hemianopsia homônima esquerda, certo? Isso, como a gente já viu, é uma perda visual binocular, certo? Só que muitas vezes no nosso consultório ele vai perceber essa perda binocular como sendo uma perda apenas do olho esquerdo, apenas do olho com defeito de campo temporal. Por que isso? Porque o hemicampo temporal ele acaba dominando um pouco as ações no dia a dia e às vezes o paciente percebe claramente que perdeu esse campo do olho esquerdo, mas no olho direito, como ele perdeu só o hemicampo nasal, às vezes ele ignora essa perda. Então, ele pode chegar para a gente, mesmo com uma perda binocular, referindo a perda como sendo monocular. Tá? Isso pode também embaralhar um pouquinho o nosso raciocínio diagnóstico, a gente tem que ficar atento a esse detalhe. Tá? Feita essa ressalva, quais são as informações imprescindíveis, né, que não podem deixar de estar na nossa anamnese? A primeira delas eu já comentei, a gente tem que saber se a perda foi mono ou binocular, por quê? Porque isso vai direcionar a localização da causa na via visual. A idade também é fundamental, né? Pacientes idosos, eles vão ter um maior risco de uma doença cerebrovascular e também de arterite de células gigantes. Ninguém vai pensar em arterite temporal num paciente jovem, de 30 anos de idade, certo? E esse paciente mais jovem, ele pode até ter um evento cerebrovascular. Ele pode ter uma fibrilação atrial, né, alguma arritmia. Mas, geralmente, a gente pensa em processos em doenças cerebrovasculares quando a gente vê pacientes mais idosos, né? Isso é muito mais comum. As comorbidades também são fundamentais. Então, se a paciente já chega para a gente dizendo que uma história de vários episódios de enxaqueca, desde a adolescência, a chance de ser uma aura visual da enxaqueca é muito grande. Da mesma maneira, se ele tem um alto risco cardiovascular ou tem história de arritmia, isso pode ser uma doença cerebrovascular, certo? A duração da perda visual, isso é um dado que a gente tem que coletar também. E quando a gente pensa em uma perda visual que dura poucos segundos, geralmente assim, não passa de 10, 15 segundos no máximo, a gente pensa em afecções do nervo óptico. Então, por exemplo, drusa de papila, papiledema, essas condições causam perdas visuais muito curtas, de poucos segundos. Tá? A gente chama até de obscurecimentos visuais transitórios. Já a isquemia retiniana causa uma perda um pouco mais prolongada, né? Mais de 1 minuto de duração, mas geralmente não passa de 10, 15 minutos. Enquanto a perda visual da enxaqueca, né, ela tipicamente tem uma duração variável de 5 minutos até 1 hora, geralmente fica ali 20, 30 minutos de duração. Tá? E também, tão importante com a duração é o padrão, né? Como essa perda surgiu, de que maneira, como ela melhorou, é uma perda parcial, é uma perda completa, teve relação com o exercício físico, teve relação com a alteração postural. O paciente, além da perda visual, apresentou algum outro sintoma? Então ele estava tendo dor ocular, desconforto ocular, opa, será que não é um olho seco? Será que ele não estava tendo uma crise de fechamento angular intermitente? Ele está com cefaleia? Será que não é a cefaleia da enxaqueca? Será que não é um tumor intracraniano causando perda visual transitória? Será que não é uma síndrome de hipertensão intracraniana com papiledema causando obscurecimento transitório? Ele está com sintoma neurológico associado? Opa, será que não é um evento cerebrovascular acontecendo? Né? Um acidente vascular encefálico? Então, esse slide aqui ele resume algumas das principais informações que a gente deve obter na nossa anamnese. Então, vejam só que em 1 minuto, 2 minutos de anamnese, a gente não consegue coletar todas as informações, tá? Então, da anamnese, a gente vai para o exame físico. O exame físico ele deve seguir um padrão, né? O padrão normal. A gente começa pela ectoscopia, ver se o paciente apresenta proptose ou alguma distopia que sugira alguma causa intraorbitária. Depois, a biomicroscopia sob lâmpada de fenda, a gente vê se tem algum sinal
é compatível com superfície ocular, olho seco, ver se tem solaridade em câmara anterior, in vitro anterior. E a fundoscopia a gente vai ver se tem alguma alteração retiniana ou no nervo óptico. Aqui, por exemplo, eu coloquei na imagem à direita as drusas de papilas superficiais que podem ser vistas, observadas à fundoscopia, certo? Então, agora na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre as causas, sobre a etiologia da perda visual transitória. E para deixar didático, né, a gente vai separar, vai falar primeiro das que causam perda monocular, depois as que causam perda binocular. Então, começando pelas causas de perda visual transitória monocular. Essa causa aqui, as causas oculares, vou começar falando de uma causa que é muito subestimada por muitos oftalmologistas, né? Só que é mais comum no dia a dia do que parece, que é o olho seco, a doença do olho seco, a normalidade do filme lacrimal. Então, por não ser uma doença retiniana ou neuro-oftalmológica, às vezes isso é um pouco ignorado como causa potencial, mas como é uma doença relativamente comum, acaba acontecendo esse sintoma. E o paciente vai referir um embaçamento visual que melhora ao piscar. Então, quando ele pisca, melhora. Ou quando ele pinga colírio lubrificante, tá? E costuma haver um certo desconforto ocular associado, algum grau de fotofobia, isso pode também sugerir para a gente. E como o paciente costuma ter, né, um certo grau de bilateralidade, mesmo que haja uma simetria, essa perda visual transitória ela pode acontecer nos dois olhos, seja de maneira alternada, né, algumas vezes no olho direito, às vezes no olho esquerdo, ou mesmo, um pouco mais raro, ser simultânea nos dois olhos, certo? O exame físico vai ser muito claro para a gente, só que a gente tem que buscar ativamente isso, né? A gente tem que saber o que a gente tem que procurar, né, para poder procurar certo. Outra causa ocular, também um pouco subestimada de perda visual transitória, é a crise de fechamento angular, né? Geralmente um fechamento angular agudo mais intermitente, o paciente durante a crise ele vai ter dor ocular, vai ter visualização de halos luminosos, e fora da crise a gonioscopia vai evidenciar já um ângulo oclusível, pode ter algumas goniocinéquias também, já uma evidência de dano prévio. A biomicroscopia do cristalino pode evidenciar também áreas de necrose do epitélio do cristalino, chamadas de glaucoma flecking. Tudo isso sugere algum dano isquêmico prévio por fechamento angular, certo? E fechamento angular intermitente, né, que ele acaba tendo uma resolução espontânea e o paciente se queixa dessa perda visual que durou alguns minutos. As causas de nervo óptico, como eu já comentei, elas vão ter uma particularidade, né? Vai ser uma perda visual que pode acontecer várias vezes ao dia. Então, tem paciente que fala que acontece 10, 20, 30 vezes por dia. E ela tem uma duração muito curta, de 5 segundos, 10 segundos, não mais do que isso. E ela pode ser precipitada por mudança postural. Quando a gente pensa em causa orbitária de perda visual transitória, é muito interessante o padrão da perda visual que acontece. Então, o paciente com essa causa orbitária, seja um meningioma, um hemangioma orbitário, ou mesmo um corpo estranho em caso de trauma, ele às vezes está bem na posição primária do olhar, ele está sem queixa nenhuma, mas quando ele olha para cima, ou quando ele olha para a direita, ou para a esquerda, então uma posição da mirada específica, ele vai apresentar uma perda visual naquela posição. E aí ele volta para a posição primária do olhar, essa perda desaparece. Por que acontece isso? Porque nessa posição do olhar específica, vai haver uma compressão da vasculatura orbitária que vai irrigar o nervo óptico, a retina. Então, nessa posição, vai haver um déficit de suprimento de irrigação arterial, ocasionando o sintoma. Quando ele volta para a posição, deixa de comprimir e a visão volta. Então, é muito interessante esse padrão. Além, claro, de outros achados, né? O paciente pode apresentar proptose, uma diplopia binocular, tudo isso pela doença orbitária subjacente. E agora vamos para o protótipo, né? O protótipo da perda visual transitória monocular é a amaurose fugaz, são as causas vasculares. Então, atenção, a amaurose fugaz não é sinônimo de perda visual transitória, tá? Existem, como eu já comentei, várias causas de perda visual transitória que não são vasculares, tá? E a amaurose fugaz, ela nada mais é do que um ataque isquêmico transitório, a gente pode dizer assim, só que acometendo mais a circulação retiniana. E o principal mecanismo é tromboembólico. Então, é um trombo que emboliza e obstrui a circulação de maneira transitória, depois ele desaloja e a visão volta. E esse trombo ele pode vir da circulação carotídea, do arco aórtico, até mesmo do coração, né, em caso de arritmia, como fibrilação atrial, por exemplo. E como o paciente vai referir, como ele vai chegar dizendo que foi o episódio de perda visual? Então, é uma perda visual monocular, aguda, indolor. Então, classicamente, não há dor associada. E ele refere como sendo uma cortina, que vai cobrindo
aos poucos, o campo visual de forma descendente, ou seja, de cima para baixo, ou de forma ascendente, de baixo para cima. Pode cobrir total ou parcialmente o campo visual. E depois essa cortina vai se abrindo e a visão vai recuperando. Esse processo da cortina, né, se fechar e a cortina se abrir no campo visual, esse processo dura poucos minutos, geralmente 10, no máximo 15 minutos, não muito mais do que isso. Ok? E como é o exame oftalmológico? Se o paciente teve isso ontem e chega no seu consultório hoje, o exame oftalmológico dele vai estar completamente normal. Você não vai ver placa de Rolling Horse, você não vai ver nenhuma alteração no nervo óptico, você não vai ver nada no segmento anterior, vai estar completamente normal. Então, atenção, você está diante de um caso de perda visual transitória monocular, aguda e indolor, com exame oftalmológico normal, cuidado. Você tem que descartar um evento vascular tromboembólico. Isso tem que ser feito com urgência. Por quê? Porque existe o risco de haver novos eventos, seja na retina, seja encefálicos. Então, 10 a 15% de pacientes com amaurose fugaz vão apresentar, dentro de 90 dias de 3 meses, um episódio de acidente vascular encefálico, né? Colocando mesmo sequelas definitivas ou mesmo indo a óbito. E pacientes mais velhos, um pouco a partir de 50 anos de idade, né? Geralmente mais de 60, 70 anos de idade principalmente, você tem que descartar arterite de células gigantes. Lembrando que a arterite temporal é uma vasculite sistêmica de médios e grandes vasos. Então, ela costuma ter também sintomas sistêmicos, né? Então, revisando aqui brevemente, o paciente vai ter muita cefaleia, pode ter uma hipersensibilidade no couro cabeludo, claudicação mandibular, dor na musculatura proximal, por exemplo, escapular, e também sintomas de consumptivos, né? Então, nas últimas semanas houve uma perda ponderal significativa, astenia, febre, e as provas inflamatórias sistêmicas costumam, isso também não é regra, mas costumam estar elevadas, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, trombocitose no hemograma. E se você está diante de uma perda monocular e a arterite temporal é uma das possibilidades diagnósticas, é uma possibilidade forte, a gente não pode perder tempo, tá? A gente pensou em arterite temporal, suspeitou, a gente tem que iniciar a corticoterapia em altas doses. Por quê? Porque na noia arterítica, neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica ou posterior arterítica, muitas vezes o paciente ele refere a esses episódios de amaurose fugaz, que vão preceder a perda definitiva. Então, se a gente se antecipar a doença e começar o tratamento antes de haver essa perda visual, essa noia de fato, a gente consegue salvar a visão do paciente, além, claro, de controlar o quadro sistêmico que está vindo junto, tá? Não é para esperar a biópsia, não é para esperar a ultrassom, tá? Tem que começar mesmo corticoterapia se você estiver pensando em uma arterite de células gigantes, ok? Outras causas descritas de perda monocular, elas são causas até relativamente comuns, né? A gente vê muito em retina, só que elas não costumam dar esse sintoma. Por isso eu coloquei aqui só nesse slide mais rapidamente, né? Então, oclusão da veia central da retina pode dar, síndrome ocular isquêmica pode dar, estados de hiperviscosidade e hipercoagulabilidade, então trombofilias, síndromes mielodisplásicas podem dar perda visual transitória, e também o vasoespasmo da artéria central da retina. Sobre o vasoespasmo, eu vou querer entrar um pouquinho mais em detalhe. Ele é uma entidade que acomete geralmente pacientes mais jovens, e a clínica é igualzinha a de uma amaurose fugaz, é igualzinha a clínica de um evento tromboembólico. Então também vão ser episódios de perda visual transitória indolor. O exame oftalmológico também vai ser normal entre as crises, só que ao contrário da amaurose fugaz, aqui vai ter um bom prognóstico, é uma causa benigna de perda visual. Só que, como a manifestação é igualzinha da amaurose fugaz, a gente tem que descartar. Então, a gente tem que excluir eventos tromboembólicos para a gente poder assumir com segurança que trata-se de um vasoespasmo, que é um diagnóstico benigno, mas é um diagnóstico de exclusão, certo? Muito bem, indo agora para as causas de perda visual transitória binocular, qual é o protótipo? E a causa mais comum é a enxaqueca, né? Então, a enxaqueca, aquela aura visual da enxaqueca é muito clássica, é muito bem descrita, e ela costuma ter uma relação temporal com a cefaleia da enxaqueca. Mas isso não é regra. Já foram descritos casos, né, de aura sem cefaleia. Isso acaba dificultando um pouquinho o nosso raciocínio diagnóstico, não tem essa associação com a cefaleia, mas ela existe, tá? E a gente tem que se basear muito em como que é o padrão da perda visual. E como que é o padrão, né? Como que esse escotoma vai se manifestar? Vai ser um escotoma homônimo, né? Como eu falei, binocular homônimo, temporal de um lado, nasal do outro. Ele começa pequenininho, começa pequeno e vai aumentando gradualmente ao longo de minutos. Daí ele
atinge seu ápice de tamanho, que pode ser uma hemiopsia homônima ou não chegar a tanto, e depois ele vai diminuindo também gradualmente ao longo de minutos até desaparecer. Então, é um crescimento ao longo de minutos, atinge o ápice, depois vai diminuindo. Isso dura, esse processo todo, entre 5 e 60 minutos, e a visão entre os episódios é normal. E aqui um dado interessante, pode haver uma mudança de lateralidade entre os episódios. Então, vamos supor que a gente atendeu hoje uma paciente, uma mulher jovem, com enxaqueca, com aura visual da enxaqueca, e ela chega dizendo que teve ontem uma aura visual com uma hemiopsia homônima à esquerda. Tudo bem. A gente fez a avaliação, tudo bem. Daqui a 2 meses, ela voltou na nossa consulta, só que ela voltou dizendo que a crise que ela teve agora foi uma hemiopsia homônima à direita. Ou seja, há uma alternância, pode haver uma alternância no lado. E essa alternância sugere a enxaqueca, tá? Como causa dessa perda visual. E também costuma haver outros fenômenos visuais, né? Fenômenos visuais positivos, os escotomas cintilantes. Então, muitas vezes a paciente chega dizendo que está vendo halos luminosos, cores do arco-íris, zigue-zagues luminosos. Isso tudo também é muito clássico, né? Essa associação da enxaqueca com esses fenômenos visuais positivos. E a enxaqueca retiniana? Alguns de vocês devem ter ouvido falar já dessa entidade, né? Desse diagnóstico. Tem uma enxaqueca retiniana, mas será que esse diagnóstico realmente existe? Como ele se manifesta, né? Então, é um diagnóstico controverso. Tem alguns autores que não aceitam bem essa entidade como um diagnóstico em si. E é descrita como sendo perdas, né, episódios de perda visual monocular. Lembrando que a aura da enxaqueca dá uma perda binocular. Aqui não, na enxaqueca retiniana a perda é monocular. Também tem uma relação temporal com a cefaleia. E também, né, como é monocular, a gente tem que excluir outros diagnósticos, né, excluir a maurose fugaz. Só que alguns autores, eles não aceitam esse diagnóstico. Eles falam o seguinte, se você está dando um diagnóstico de enxaqueca retiniana para a paciente, na verdade o que ela tem não é isso. O que ela tem é uma aura visual que está sendo percebida de forma monocular, ou ela está tendo um vasoespasmo da artéria central da retina, aquela entidade benigna que a gente falou, né, de pacientes mais jovens, ou ela está somatizando. Ou às vezes é um quadro, ela tem essa enxaqueca e tá tendo um quadro funcional, né, um quadro visual não orgânico, né, junto com essa enxaqueca. Então, sempre existe esse questionamento na literatura. Outras causas de perda binocular são causas estruturais. Então, uma lesão cerebral estrutural, um tumor, uma malformação arteriovenosa. E aqui, ao contrário da enxaqueca, os sintomas vão ser sempre do mesmo lado. Então, aqui, por exemplo, esse paciente tem essa lesão aqui no lado direito. Ele vai ter sempre, quando tiver sintoma, ele vai ter sempre sintomas do lado esquerdo. Sempre hemiopsia homônima esquerda. Ele nunca vai ficar alternando, porque a lesão é estrutural, certo? E também a isquemia occipital deve ser levada em conta, né? Então, um acidente isquêmico transitório do lobo occipital pode causar perda binocular transitória. Agora, para finalizar, eu queria falar só de 2 diagnósticos que têm sido descritos nos últimos anos na literatura, que são interessantes também, que entram no nosso rol de diagnóstico diferencial. O primeiro deles é a perda visual transitória induzida por smartphone. O que seria isso, né? Vamos pegar o exemplo dessa menina aqui. Essa menina, ela está representando uma situação muito comum do dia a dia. Tá? Ela mora num apartamento e antes de dormir, ela usa o celular antes de dormir. Tá? Só que ela usa o celular dessa maneira. Tá? Ela está falando no WhatsApp, está falando com o crush dela lá, com o namoradinho dela, tudo mais. Ficou 1 hora falando com ele. Só que ela fala assim, ó, o olho esquerdo dela está olhando para a tela do celular. E o olho direito dela está tampado pelo travesseiro. Tá? E ela fica assim 1 hora conversando. Só que ela dá um pouco de sede, né? Ela vai para a cozinha beber água. Como ela já conhece o apartamento, né, de core salteado, ela não precisa acender a luz do apartamento. Ela vai no escuro mesmo pegar água, tudo bem. Só que quando ela levanta para poder pegar a água e ir até a cozinha, ela acha estranho. Ela percebe que a visão do olho esquerdo, que é o olho que ela estava enxergando o celular, está embaçado, enquanto a do olho direito está vendo muito bem. Isso dura alguns poucos minutos e depois volta ao normal, mas ela acha estranho e resolve procurar a gente, falando. E a gente fica assustado também, será que ela está tendo uma maurose fugaz? Mas, na verdade, o que ela está tendo é um processo de adaptação ao escuro, a condições escotópicas, porque os fotoreceptores do olho esquerdo dela ficaram 1 hora em condições fotópicas, olhando para a tela do celular. Enquanto do olho direito, não, ficou no escuro, ficou em condição escotópica já. Então, o olho direito já está acostumado no escuro. Quando ela desliga o celular e vai para a cozinha, o olho direito está adaptado e o olho esquerdo ele demora alguns minutos para se adaptar ao escuro.
Então, a gente tem que investir bastante na anamnese para poder ver esses exemplos de condições benignas que vão simular, né, vão causar essa perda visual transitória. Porque o olho direito, nesse caso, já está adaptado ao escuro e o olho esquerdo vai precisar de alguns minutos para se adaptar. Ok? E agora, outra entidade também que foi descrita primeiramente em 2017 por autores norte-americanos é a perda visual benigna, transitória, ao acordar, monocular, tá? Como que eles escreveram essa condição? Foi um estudo observacional retrospectivo que envolveu 29 pacientes. E eles acharam algumas características em comum, né? A grande maioria das pacientes eram mulheres do sexo feminino, 90%. A idade média, mais ou menos 45 anos de idade. E perdas visuais com duração de menos de 15 minutos, geralmente, mais rápidas. E todas as pacientes tinham baixo risco cardiovascular. Mulheres jovens com baixo risco cardiovascular com perda monocular, tá? Metade delas tinha um disco descrito como disco cheio, né, aquele crowded disc, cuja relação escavação-disco, até pela própria metodologia do artigo, foi de 0,2 ou menos. Então, aqui um disco mais cheio, como eu ilustrei na imagem aqui à direita. 71% das pacientes tiveram menos de 10 episódios, sempre ao acordar, né, até procurar ajuda. Só que 30%, quase 29%, tinham episódios frequentes, algumas até episódios semanais, vários episódios. E qual que é a fisiopatologia proposta pelos autores, né? Que poderia estar havendo uma falha no mecanismo autorregulatório da vasculatura retiniana durante condições prolongadas de baixa luminosidade. Então, a paciente ficou muito tempo no escuro dormindo e isso gerou por algum motivo, que ainda não é muito claro, gerou um desbalanço autorregulatório na vasculatura de um olho. E aí, quando ela acordou, esse olho demorou um pouco mais para recuperar a visão nas condições fotópicas, tá? E claro, como é um caso monocular, foi feita uma investigação cardiovascular completa e ela sempre foi negativa, né, nesses casos, por isso que ficou como fenômeno benigno. Então, para finalizar, algumas dicas aqui no final da apresentação, né? A primeira delas é que a anamnese é fundamental. A gente tem que investir tempo na nossa anamnese. Nem toda perda visual transitória é amaurose fugax, tá? Amaurose fugax é uma causa geralmente grave, né, vascular, mas existem causas não vasculares. Existem causas benignas também de perda visual transitória. Tá na dúvida de qual é o diagnóstico? Volte 3 casas e refaça a anamnese. Porque aí você vai encontrar, às vezes, alguma dica que vai direcionar você e seu raciocínio. Refez a anamnese e continuou na dúvida? Aí é melhor pecar pelo excesso. Aí é melhor como a gente continua, não está muito claro o que pode ser, será que pode ser uma causa benigna, será que não? Aí é melhor a gente pecar pelo excesso e fazer uma investigação sistêmica, mas com a ajuda de um cardiologista, de neurologista, mais elaborada para poder descartar eventos mais graves que podem colocar em risco a visão e também a vida do paciente. Essas foram as referências. Obrigado.